Olá pessoal, estamos aí de volta para continuar respondendo as questões feitas no questionário dentro do grupo de mesa radiônica, certo? E hoje eu vou responder as perguntas de 6 a 12, que basicamente é a mesma pergunta, só que de forma ramificada. Então vamos sem delongas à questão 6. A pergunta que foi feita foi o seguinte: como começar a utilizar cada ferramenta? Bom, eu tinha dito em algumas questões anteriores sobre as partes básicas da mesa radiônica, né? Tem o labirinto de Chartres, tem o decágono, tem o escargot, que é a espiral branca, essa que vocês estão vendo aqui, que ela é móvel. Eu até cheguei a falar, mas não mexi. Aqui eu vou mexer para vocês verem. É uma espiral móvel. Tem essa parte que é o seletor, que também é móvel. Vocês podem ver aqui que eu estou girando aqui, ele também é móvel. Ele é, eu desenhei ele, eu confeccionei para justamente para facilitar nas harmonizações. Quero pedir perdão para vocês, vai sair um barulho de fundo, mas infelizmente é um local que não favorece muito. Mas enfim, continuando aqui, tem a parte de seletor móvel, tem essa parte que vocês vão ver aqui da graduação, de vai de 0 a 180 pela direita e 0 a 180 pela esquerda, que é a parte de que é uma atualização que eu fiz que vai dar precisão nas leituras e nas harmonizações. Tem o relógio radiestésico, certo? O norte de forma, sul de forma e o olho que tudo vê. Então, essas são as ferramentas que você encontra dentro da mesa. Então, a pergunta que foi feita é como começar a utilizar cada ferramenta. Na verdade, cada ferramenta ela tem um papel importante no decorrer do processo em si da leitura. Né? Então, é, como que eu utilizo, por exemplo, o decágono? O decágono ele é simplesmente forma de falar, né? Ele é muito importante. É dele que vai emanar a é dele que a gente vai tirar toda a energia que a gente precisa para fazer a leitura e a harmonização. Então, se você coloca um testemunho biológico, que eu já falei em vídeos anteriores, testemunho biológico, testemunho lexical, que é o que você escreve no papelzinho, né? Se for um testemunho de imagem, enfim. Tudo que você fizer de leitura, você vai fazer através do decágono, ou seja, colocar o dedo ou o testemunho. Então, o papel dele é um papel de captação e valorização dos testemunhos, ou simplesmente captação da energia do consulente ou da sua própria energia, ao se conectar com a mesa ou fazer sua própria harmonização. Esse é o papel dele. Você utiliza colocando o dedo, né, para fazer sua leitura ou de um cliente, ou colocando o testemunho em questão. O labirinto de Chartres, todas as mesas, quando eu envio, geralmente eu envio ela na posição zero aqui, a entrada do labirinto na posição zero. E vocês podem ver também que vocês que já adquiriram a mesa, eu sempre envio na posição zero também, que o escargot branco. Bom, o labirinto de Chartres eu já expliquei no outro vídeo também como você utiliza. Você vai posicionar, depois que você se conectou à mesa, conectou o consulente, você vai posicionar o pêndulo no centro do labirinto e você vai esperar o pêndulo dar uma resposta de qual que é a posição adequada é, de cada pessoa. Ele é uma espécie de sintonizador que vai fazer melhorar a sintonia da conexão que você está fazendo com o cliente, tanto para captação da energia dele para fazer a leitura, quanto para emanação de energia para ele quando você vai fazer o processo de compensação, certo? Aqui no caso, por exemplo, o meu dá 120. Eu estou sempre na mesma posição aqui, então vai ser sempre 120 no meu caso, porque é o meu caso especificamente. Então ele se utiliza assim: você posiciona no centro e você vê qual que é a sintonia de cada pessoa quando você fazer a consulta. No meu caso aqui deu 120, certo? Então é assim que você utiliza o labirinto de Chartres. O, o norte e o sul de forma, essa bolinha preta e essa bolinha branca, o norte de forma, que é a parte elétrica, e o sul de forma, que é a parte magnética, ele existe na mesa para você não precisar utilizar, por exemplo, uma bússola. Eu não sei se vocês sabem, mas um gráfico radiestésico, por exemplo, ou mesmo a mesa radiônica, para ela surtir um efeito, ela precisa ter uma posição geográfica alinhada com o norte magnético da Terra. E se a gente não tivesse esse norte e sul de forma artificial,
a gente teria que ter uma bússola acoplada a essa estrutura e você fazer a leitura e a harmonização sempre alinhado no norte, no norte geográfico, não, perdão, no norte magnético. Então, o papel dessas duas bolinhas, preta e branca, é simplesmente criar um norte e um sul de forma artificial, certo? Um norte e sul de forma magnético, para justamente não precisar ter toda vez a necessidade de ficar alinhando numa bússola. Seja, e você pode ver que esse símbolo você vai ver não só aqui na mesa, por exemplo, vocês vão ver, por exemplo, em muitos gráficos radiestésicos. Turbilhão, gráfico desimpregnador, gráfico mais diversos que você tem, você precisa ter uma orientação adequada, certo? Quem mexe com radiestesia, gráficos radiestésicos sabe o que eu estou falando, certo? Então você tem vários tipos de gráficos, por exemplo, o do André Philip, por exemplo, que você também tem que ter enfim, todos eles você precisa ter uma orientação para que se surta o efeito. Porque o que acontece, gente? Essa mesa é uma mesa de harmonização angular. Ela harmoniza o quê? Ela harmoniza basicamente campos magnéticos. O magnetismo pessoal da pessoa em determinadas circunstâncias, em determinado local, relacionado ao seu local de trabalho, relacionado à sua saúde, relacionado à sua espiritualidade, relacionado. Enfim, você pode ver que se você observar bem a estrutura da mesa aqui, a parte principal que você faz a leitura e a harmonização, que tem o escargot branco e o preto fixo e o branco é o que move, ele é basicamente um yin yang estilizado. Se você parar para pensar bem, é um yin yang estilizado. Porque é para você fazer essa harmonização, certo? Então já respondi o decágono e do labirinto de Charles. O relógio radiestésico, como que você utiliza ele? Você utiliza ele quando você vai começar a mesa, certo? Então se você for começar a mesa, por exemplo, que quando você pergunta, eu estou conectado com a mesa, vamos supor aqui, por exemplo, eu vou fazer a minha conexão aqui. Eu estou conectado com a mesa, sim ou não? Aí ele vem aqui, por exemplo, no sim. Então você vai utilizar essa indicação de sim, de não, de neutro, para você saber se você está conectado ou não. Você vê que desse lado, por exemplo, esquerdo, tem o desfísico energético, que é desequilíbrio físico energético ou desequilíbrio energético do lado direito, escrito aqui, ó. Então você vai utilizar ele também, por exemplo, se você vai fazer uma consulta para um cliente, você quer saber se existe algum desequilíbrio, que depois a gente vai ver como é que faz nessa parte aqui, para você perguntar. Aí vai falar que tem. Tem, aí você quer saber, mas esse desequilíbrio é um desequilíbrio energético ou é um desequilíbrio físico energético? Aí vamos supor, agora eu que vou balançar aqui, tá? Então vamos supor que deu desequilíbrio físico energético. Quer dizer que o desequilíbrio da pessoa já atingiu o campo físico dela. Pode ser uma doença, pode ser qualquer aspecto físico, né, palpável, que você pode ter sintomas, você pode ter sinais que está mostrando que é desequilíbrio. Se ele apontar só para o lado aqui do desequilíbrio energético, significa que ainda não atingiu o físico, mas ela está no campo energético, condensando-se e que pode atingir futuramente o campo físico. Aí seria o desequilíbrio físico energético, certo? Aqui você vê também que tem uma indicação de hipo, normal e hiper. Por exemplo, no caso de você perguntar sobre chakras, que a gente vai ver aqui mais para frente aqui sobre chakras, que é esse símbolozinho aqui. Se você perguntar se existe um desequilíbrio dos chakras, aí vai falar, por exemplo, que tem. Aí você tem que saber se esse chakra está hipo, normal ou hiper ativado, no caso. Por exemplo, vamos supor que eu pergunto aqui sobre chakras, depois eu vou usar o material de apoio, vocês vão ver. Aí eu pergunto, o chakra coronário tá hiper ou tá normal? Aí vamos supor que ele indica aqui no hipo. Significa que existe uma baixa ativação daquele chakra, certo? Ele está hipoativado. É isso que significa esse hiper e o normal. E aqui no caso aqui, abaixo dele, você tem três camadinhas de números. Você tem o número de 0 a 100, de 0 a... não tem um zerinho aqui, mas vai de 0 a 24 e de 0 a 60. O de 0 a 100 é a porcentagem. Eu já falei numa outra pergunta, por exemplo, você coloca um testemunho lexical e você pergunta quantos por cento eu posso confiar nesse testemunho. Aí ele dá aqui 100%. Então quer dizer que você pode utilizar
testemunho. Então é a parte da porcentagem que você utiliza. Vamos supor que esse 24 aqui você pode entender como 24 horas, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer, você que trabalha com radiestesia e gráfico, você quer saber quantas horas você precisa deixar um gráfico por dia para tal cliente. Então você pergunta aqui, quantas horas? Aí ele vem aqui, por exemplo, eu estou balançando aqui, tá? Deu 6 horas, então você sabe que você vai ter que dar 6 horas por dia aquele gráfico para a pessoa, entendeu? O 60 você pode entender como minutos mesmo. Então, eu tenho um determinado também, um floral, por exemplo, você que trabalha com floral de bar, né? Enfim, ou alguma outra aplicação que você tem que fazer sobre alguma técnica que você tem, quantos minutos que eu tenho que deixar, por exemplo. O floral, desculpa, não tem nada a ver com o floral que eu falei aqui, porque o floral simplesmente vai ser uma indicação por gotas e vai ter uma periodicidade, não tem nada a ver aqui. Mas vamos supor um gráfico mesmo. Quantos minutos eu tenho que deixar esse gráfico para harmonizar a pessoa nesse momento, por exemplo? Aí aparece aqui 15 minutos, entendeu? Então, é, você vai utilizar esse aqui, essas indicações de porcentagem, 24, 60 aqui, de acordo com o que você achar, de acordo com o seu método de trabalho. Isso vai variar de cada pessoa. Então, tem pessoas que vão utilizar um pouquinho mais, tem pessoas que vão utilizar um pouquinho menos. Então, assim, não tem como você ficar mensurando muito, sabe? Ficar, não tem uma regra. Essa que é a palavra que eu queria dizer. Não tem uma regra. Cada um vai utilizar da forma que convier, que achar melhor. E aí tem uma atualização que eu fiz aqui no caso do relógio radiestésico, gente, que tem essas cores. Vocês vão reparar que tem essas cores do verde aqui, passando pelo azul, o índigo, o roxo, o ultravioleta. Você tem o branco, aí você tem aqui o cinza, que na verdade é o verde negativo. Você tem aqui o preto, você tem aqui essa cor aqui que na verdade é o infravermelho, essa maravilha aqui, o vermelho, o laranja e o amarelo. Essas cores aqui, gente, tem gente que perguntou se tem a ver com cromoterapia. Não tem nada a ver com cromoterapia. Essas cores aqui, elas estão relacionadas com as emissões de ondas de forma. Quem estuda radiestesia sabe que existem as famosas EDFs, as emissões devido às formas, certo? Ou as ondas de forma, mais comumente faladas. Então, essas ondas de forma, cada cor dessa aqui, ela simboliza uma onda de forma específica. E determinada região pode estar emitindo uma determinada onda de forma dessa específica. E cada onda de forma, para quem estuda, sabe que tem um efeito sobre a saúde, tem um efeito sobre o ambiente, tem um efeito sobre o local, certo? Então, para quem estuda as emissões de ondas de forma, eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou até evitar de ficar fazendo certos comentários, porque não é o caso. Mas para quem estuda, vai ver que essas emissões de ondas de forma. E vocês vão ver aqui que essas mesmas cores que estão aqui no relógio radiestésico são essas ao redor do escargot preto. Você pode ver que é as mesmas cores. Esses desenhos aqui, essas espirais ao redor do escargot preto, não são de enfeite. Tem gente que acha que é só para beleza, que eu fiz essas espirais simplesmente por questão de beleza, né? Não é questão de beleza, tá, gente? Quero deixar bem claro isso. Nada do que está posto aqui nessa mesa foi posto por beleza, por estética apenas. Nada disso. Tudo tem um propósito. Então, o que acontece? Vamos supor que você trabalha com as emissões de ondas de forma e você quer saber quais são as emissões de ondas de forma que estão naquele local específico. Essa mesa é possível você ver isso através do relógio radiestésico, que você pode perguntar que, por exemplo, aqui, posicionando ele no centro, ele vai dar a onda de forma, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu coloquei aqui o roxo, por exemplo, certo? Ou você pode perguntar posicionando ele aqui no centro das espirais. Ele vai indicar, por exemplo, uma posição. Você vai ver a posição de onde está emanando uma dessas linhas. E você vai saber também qual cor especificamente está relacionada. Ou seja, qual onda de forma específica. Essa indicação de ondas de forma ela está muito relacionada, ela está totalmente relacionada com essa terceira casinha vermelha aqui, depois da nuvenzinha que tem a seta para baixo, que são exatamente as ondas de forma. Esse triângulozinho aqui, que é uma piramidezinha na verdade. É uma pirâmide porque as ondas de forma elas basicamente foram catalogadas e foram todas explicadas através de uma pirâmide. Dentro da pirâmide que foram encontradas essas ondas de forma. Para quem estuda sabe o que eu estou falando. Não vou entrar em detalhes porque senão vou alongar o vídeo mais do que devo aqui. Mas enfim, se você estuda ondas de forma e você quer fazer pesquisas,
das ondas de forma, você pode utilizar essa mesa para fazer essas pesquisas, que é uma atualização absurda. Já que, de outra forma, você teria que utilizar, por exemplo, um pêndulo universal, certo? Que, enfim, quem estuda sabe que eu estou falando, não vou evitar ficar entrando muito em detalhe. Isso daria um outro vídeo muito mais complexo. Certo? Então é assim que você utiliza o relógio anestésico. Então eu expliquei o decágono, o labirinto, o relógio. E aqui você tem aqui, só para passar para lá, você tem esse olhinho aqui que eu já falei, já expliquei no outro vídeo, que esse aqui é o olho que tudo vê. É o olho da consciência. Porque é este olhinho que vai conectar todos os elementos da mesa. Então você coloca um pêndulo, um testemunho aqui, perdão, um testemunho aqui, ou o dedo seu, ou do consulente, e daqui vai emanar toda a energia que você vai fazer a leitura, seja aqui a regulagem aqui no Legend Chart, seja a leitura aqui no relógio anestésico, seja a harmonização e leitura aqui no escargot, mas tudo vai emanar daqui. Essa conexão que está sendo feita toda é pela sua consciência, a sua mente, é a sua consciência entendendo os elementos que vai fazer tudo isso se conectar. Não precisa de conectores físicos, como tem nas versões tradicionais, certo? Então é isso. Esse é o olho da consciência. Esse é o objetivo dele, de conectar todos os elementos à mesa. Ele não está aqui também de enfeite, né? Se alguém tem dúvida. Eu já falei que o norte e o sul de forma tem o papel de criar um campo artificial, certo? Para que você não precise ficar posicionando a mesa, toda a estrutura para o norte magnético toda vez que vai fazer uma leitura, uma harmonização. E aqui você tem as espirais branca e preta, que a gente conhece como escargot, certo? Gente, essa espiral preta e branca, escargot, ela nada mais é do que o elétrico e o magnético. Ela é muito parecido com aquele disco equatorial de Jean de La Foy, eu acho que, se eu não me engano o nome dele, que você faz aquelas harmonizações. Então, o preto, todo desequilíbrio que você detectar sempre vai ser no preto. E toda vez que você fizer uma compensação, que é a harmonização em si, vai ser através da espiral branca. Ela é a única que vai se mover, porque é ela que vai fazer a compensação, certo? Então, como que você vai. E outra coisa, acoplada a essa estrutura do branco e do preto, você tem aqui de 0 a 180 pela direita e de 0 a 180 pela esquerda. Por quê? Eu não vou entrar em detalhes sobre a harmonização em si agora nessa parte. Mas quando uma pessoa vai fazer uma harmonização, numa mesa tradicional você posiciona o pêndulo, certo? Por exemplo aqui. E você vai perguntar, existe desequilíbrio, por exemplo, vamos supor que eu vou girar aqui, existe desequilíbrio de energia externa? Vamos supor. Aí ele vai fazer um movimento diferente do norte ao sul de forma. Depois eu vou explicar isso com mais detalhes. Vocês podem ver aqui que o pêndulo, ele está pendendo aqui, por exemplo, aqui, acho que está em 45. 45, acho que dá para vocês verem mais ou menos. 45. Ou seja, 45 é o grau de desequilíbrio. Como é que eu faço para equilibrar? Eu simplesmente espelho o pêndulo a 45 à direita, à esquerda, quer dizer. E quando eu faço isso, eu já posso fazer a minha harmonização. Quando ele fazer a harmonização aqui no caso, ele vai girar para a direita. É essa harmonização que ele faz, certo? Só que, se eu não tivesse essa indicação de 0 a 180, por exemplo, aqui, eu nunca ia saber se é 45 exatamente. Eu ia fazer mais ou menos igual o pessoal faz, tipo, que não tem essa mesa, né? O pessoal vai ver aqui que deu 40, que deu aqui no meio, mais ou menos, a pessoa vai falar assim, ah, deu mais ou menos aqui. Então eu vou jogar ele mais ou menos pro outro lado. Você entende? Esse mais ou menos não é precisão. E quando você trabalha com energia, você precisa ter uma precisão. Então, sinceramente, é uma atualização que eu não sei como que não foi feita isso antes em outros trabalhos, né? Em outras mesas. Porque se é uma mesa de harmonização angular, quer dizer que você tem que respeitar o ângulo, certo? Ou seja, tem que ter precisão. Então essa é uma atualização também absurda dessa mesa com relação às outras do mercado. Por quê? Porque você tem uma precisão exata do que você vai harmonizar. Você não tem margem de erro nem para mais nem para menos. É exatamente aquilo. É 45 é 45. Se deu 46 é 46. Por isso que tem aqui todas as indicações aqui como se fosse uma régua graduada mesmo, um transferidor. Entendeu? E eu coloquei 0 a 180 para a direita e 0 a 180 para a esquerda, porque você simplesmente vai esperar. Então eu não preciso colocar 0 a 180, 190, 300, até chegar a 360. Não precisa.
eu simplesmente faço de 0 a 180 e espelho 0 a 180 do outro lado, porque você vai fazer um espelhamento, na verdade. Então não precisa. é, Porque se eu colocasse de 0 a 360, eu ia ter que saber qual que é o ângulo espelhado do 50, por exemplo, aqui, entendeu? Vamos supor o 10 aqui. Aí o espelhado desse seria o 90, certo? Ou 90, perdão. Seria o 350, por exemplo. Então, gente, não tem lógica. Então, por isso que foi feita essa atualização. O zero está com um triângulozinho aqui, porque ele começa sempre a leitura no norte de forma. Por isso que toda vez que você fizer a leitura de algum item, você sempre vai deslocar ele aqui para a posição zero, certo? Então, a espiral branca você utiliza dessa forma. Toda vez que você fizer uma pergunta se existe algum desequilíbrio, o pêndulo vai fazer o movimento. Você sempre vai considerar o movimento da direita, a posição que ele está alcançando, qual o ângulo da direita. Por exemplo, aqui vamos supor que aqui deu 60, certo? Então 60 eu vou espelhar a espiral branca 60 à esquerda. E o pêndulo vai fazer o trabalho dele de harmonização, certo? É isso, é assim que você utiliza aqui as espirais, né? E também a graduação. Agora você tem uma outra atualização que eu fiz em relação às mesas do mercado, que é a questão do seletor, gente. O seletor, ele substitui as mesas tradicionais naquela parte que você vê, tem os escritos todos do lado, lembra? Para quem tem a mesa sabe o que eu estou falando. Então você simplesmente vai girando. Toda consulta que você fizer, você vai colocando na posição zero e pergunta. Então, desequilíbrio de ondas de forma, desequilíbrio de íons, energia provocada, ambiente familiar, ambiente profissional, seres fora do físico, relacionamentos de pessoas. Aí você pergunta se tem energia de influência interna, certo? Aqui formas de pensamento, projeto de vida, autorrealização, amor próprio, sentimento de medo, sentimento de culpa, sentimento de posse, sentimento de raiva, por exemplo, aqui. É, lembranças do passado. Então, ideias rígidas, entendeu? Então, gente, todas essas indicações aqui você vai fazendo a leitura aqui. Aí perguntaram para mim sobre o material de apoio. O material de apoio, gente, é justamente esses símbolos. Você quer saber o que significa cada símbolo? Então você vem aqui no material de apoio. Ó. É para isso que tem esse material de apoio, para você simplesmente verificar que você vê que tem um símbolozinho na frente e do lado a descrição. Né? Aqui no caso eu falei que é ocorrência de vidas passadas, na verdade. Falei aqui, ocorrência de vidas passadas, na verdade. Porque lembranças do passado, na verdade, é essas cartinhas aqui. Então, você verifica aqui o que você está pesquisando. Aqui atrás tem uma outra parte do material de apoio, porque o que acontece? Alguns desses símbolos aqui, eles têm ramificações. Por exemplo, chakras, que é esse aqui. Esse aqui é o chakras. O chakras, você não sabe qual chakra você está falando especificamente. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no material de apoio aqui atrás, na parte dos chakras. Você vê que é o mesmo símbolo e vai perguntar sobre cada um desses itens, certo? É isso, gente. E a outra pergunta que foi feita, tudo que eu perguntei e respondi aqui agora foi simplesmente como utilizar cada ferramenta, que foi só a 6. Quais os comandos de cada um? Não tem comandos, então você já viu como é que funciona. Como usar o relógio radiestésico? Já expliquei. Quais as perguntas que se faz no relógio? Já expliquei também. Como utilizar o labirinto de charts? Também já expliquei. Como utilizar o material de apoio? Acabei de falar aqui. Esse material de apoio a gente vai entrar em mais detalhes depois. Mas é basicamente isso. Como utilizar o material de apoio, já falei. E o que significa cada ferramenta. Então já expliquei também. Então é isso aí, gente. Por hoje é só. O vídeo já ficou bastante longo. E qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. E amanhã eu faço mais. Continuo respondendo a partir da pergunta 13, certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham bons estudos, boas vivências, harmonizações e se cuidem.